Olá, eu sou o Dr. Ricardo Barbucci, eu sou médico assistente aqui do Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e a gente vai trazer para vocês alguns temas interessantes do último DDW que ocorreu agora no último maio nos Estados Unidos. Inicialmente, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas informações relacionadas à dispepsia funcional, especialmente uma apresentação do professor Nicholas Talley, da Universidade de Newcastle, na Austrália, em que ele fez uma apresentação inicial sobre a dispepsia funcional e destacando a etiologia infecciosa dessa afecção também funcional. Ele começa a aula mostrando que a dispepsia funcional, como é do conhecimento dos senhores, é uma doença extremamente prevalente, acometendo quase 7% da população mundial, em média 12% nos Estados Unidos, 8% no Canadá, e na Austrália chega a quase 16% da população acometida por esse mal. É uma doença funcional e, como tal, tem uma fisiopatologia bastante complicada e que inclui cada vez mais alterações da microbiota e consequências dessa alteração. Então, ele atribui à dispepsia funcional um desequilíbrio da microbiota que levaria, por tabela, a um aumento da permeabilidade intestinal. Esse aumento da permeabilidade intestinal promoveria, então, a passagem de antígenos infecciosos para as camadas mais profundas do duodeno, especificamente, e isso desencadearia uma resposta imunológica desse duodeno, através da migração de células inflamatórias para essa região, que produziriam uma série de citocinas que atrairiam mais células inflamatórias, inflamação essa que interferiria diretamente na motilidade do duodeno e do estômago, e além disso interferiria de forma direta no eixo cérebro-intestinal, promovendo então a doença. Como a gente sabe, as doenças funcionais hoje são definidas como doenças em que há uma alteração específica do eixo cérebro-intestinal, e isso é o que lidera, né, os estudos no que diz respeito ao mecanismo fisiopatológico mais importante. Então, ele pegou uma população da Austrália e estudou a microbiota dos pacientes com e sem dispepsia funcional, e o que ele viu é que havia, de fato, uma diferença do tipo de microbiota nessas duas populações, especificamente baseado em trabalhos antigos, como, por exemplo, de Fukui e colaboradores, de 2 anos atrás. Eles analisaram que havia um aumento da abundância de streptococcus na dispepsia funcional, quando se comparava com indivíduos que não tinham esse problema. E ele confirmou esse padrão na população australiana, e especificamente ele acabou dosando anticorpos do tipo IgG para Streptococcus salivarius, a gira 003. E o que ele percebeu é que, de fato, esses anticorpos eles se apresentavam aumentados em quem tinha dispepsia funcional. Ele coloca, então, concluindo o seu trabalho, que a presença de anticorpos IgG direcionados para esses streptococcus poderia ser um dos marcadores para diagnóstico mais objetivo dessa doença. Lembrando que a dispepsia funcional é uma doença basicamente de exclusão, em que a gente vai afastar as causas orgânicas mais prevalentes de sintomas dispépticos. Não havendo nenhuma causa orgânica para a dispepsia, ela é tida então como funcional. Como a gente vê, cada vez mais as doenças funcionais vão se tornando orgânicas e cada vez mais a gente vai chegar a marcadores específicos para a gente poder fazer o diagnóstico e direcionar o nosso tratamento. Causou estranheza também pelo professor, já que ele foi o principal responsável pela descrição da importância do infiltrado eosinofílico no duodeno como um mecanismo fisiopatológico da dispepsia funcional. E nessa população específica, estudada pelo professor, ele não encontrou esse infiltrado eosinofílico nesses pacientes que tinham anticorpos contra o Streptococcus. Estranho que ele mesmo não sabe explicar o motivo desse achado díspare, né, entre essa pesquisa de agora e as pesquisas mais antigas conduzidas por esse mesmo especialista. Ainda falando sobre dispepsia funcional, que é de interesse de todos nós, uma apresentação interessante também falando sobre o uso do canabidiol no tratamento de pacientes dispépticos. E a resposta da pesquisa é que o canabidiol tem pouca influência no tratamento de pacientes com dispepsia funcional, teria uma influência, um benefício parcial na condução de pacientes com síndrome de desconforto pós-prandial,
mas a indicação melhor em doenças funcionais seria para dor abdominal funcional e, eventualmente, para síndrome do intestino irritável. Eu acho que no âmbito da dispepsia funcional, essas são as informações mais importantes que a gente observou durante esse último DDW. Grande abraço para vocês.